Olá a todos, boa tarde aos que estão aqui presentes e aos que estão a assistir online. O meu nome é Marta Antunes, eu sou licenciada em Ciência da Informação, trabalho na Faculdade de Letras como gestora de Informação e foi durante a frequência no mestrado em Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas que tive o meu contacto com o projeto do Observatório das Indústrias Criativas, no qual participei e continuo atualmente também a participar. O que vos vou falar aqui um bocadinho hoje é sobre uma outra forma de observar a realidade, nomeadamente através da informação. E quando falamos em observatórios, geralmente pensamos nos observatórios astronómicos, no horizonte planetário, ou nos observatórios da natureza, por exemplo, observatórios das aves, também ali no fluvial. Segundo a primeira, o que é um observatório? É uma instituição que se dedica à observação, acompanhamento ou divulgação de determinados fenómenos ou informações. Então, especificamente, o que é que são observatórios sociais? Aqui, segundo alguns autores, trouxe até para depois verem algumas diferenças, nomeadamente até da própria evolução da definição. Inicialmente, talvez começou a surgir como podemos aqui ver na primeira citação, observatório social significa uma organização sem fins lucrativos, também apartidária, não é? Ou seja, uma instituição neutra, que procura promover a qualidade na aplicação dos recursos através de um processo de supervisão dos governos locais e também da aplicação dos recursos municipais em favor da sociedade local com um significado de transparência pública. Ou seja, só nesta primeira definição conseguimos perceber aqui a ideia de um observatório social era uma forma de supervisionar as políticas públicas dos governos, mas também fomentar a transparência pública. Também outra definição que podemos ver é que os observatórios sociais concentram-se na produção e divulgação de informação fiável, atualizada e oportuna, com o objetivo de promover a participação dos cidadãos de acordo com as necessidades. Ou ainda, de uma forma mais abstrata, o observatório social é um organismo criado por um coletivo para acompanhar a evolução de um fenómeno, geralmente de natureza social, a partir de uma determinada perspectiva. Ou seja, aqui a origem dos observatórios sociais, né, inicialmente com o objetivo de supervisionar a utilização de fundos públicos por parte do governo local, através do envolvimento de alguns setores da sociedade para avaliar a qualidade da administração pública e também a transparência das políticas aplicadas. Ou seja, o Observatório Social surge aqui como uma ferramenta anticorrupção e potencializadora da transparência de políticas públicas. Outra definição poderá ser também a questão de, ao longo do tempo, foram alargando um pouco a perspectiva e o âmbito, se quisermos dizer, e a partir de uma perspectiva construtivista, tentam contribuir para a administração pública, para o desenvolvimento humano e para a qualidade de vida nas cidades como um todo. E aqui o envolvimento das pessoas, dos cidadãos. Ou seja, introduzem uma nova perspectiva de responsabilização, mas também de análise das necessidades e exigências da sociedade. Sobre aqui a natureza dos observatórios. Os sociais podem ser de natureza temática ou setorial, podem ser promovidos pela administração pública ou por organizações e empresas sociais e geograficamente podem ter uma cobertura nacional, regional, local. O seu âmbito é caracterizar situações, momentos ou questões específicas em determinados contextos, tornando-se pontos centrais de informação. Mas não qualquer tipo de informação fiável e fidedigna, uma questão muito importante, sobretudo nos dias de hoje. Os objetivos passam por captar, processar e divulgar a informação para gerar conhecimento, apoiar a tomada de decisão e facilitar a previsão de cenários futuros. E aqui cá está também combater a desinformação, podendo ser uma ferramenta de fact-checking, por exemplo. Mas, sobretudo, eu acho que o ultimate goal, hoje em dia, é a promoção da cidadania participativa. Cada vez mais os cidadãos estão informados, querem informar-se e querem estar envolvidos. Por isso, os observatórios sociais apresentam-se atualmente como um instrumento de gestão diferente, que visa envolver a participação das pessoas com conhecimento e interesse na elaboração, na implementação e ações de políticas públicas. Aqui trouxe alguns exemplos de observatórios sociais, por exemplo, o Observatório da Imigração, da Religião, o nosso das Indústrias Criativas, da Energia,
políticas de educação, o Observatório Social de Gaia também, que conta aqui com a participação do Instituto de Sociologia, o Observatório das Desigualdades, da Justiça, etc. Não é? E como é que entra aqui a gestão da informação? Aqui, focando-nos na construção do Observatório Social e, em concreto, o que é que o Observatório pretende? É transformar a informação em conhecimento. Portanto, a gestão da informação aqui assume um papel fulcral e fundamental, não só na origem, como na própria construção dos observatórios. Aqui está uma ligeira abordagem ao processo de construção do observatório, que eu não acompanhei desde o início, portanto, é mesmo umas linhas gerais, que, como em qualquer observatório, passa primordialmente pela recolha de informação, seja de forma manual, seja através de APIs, de forma automática, né, de sincronização de sistemas que permitem a partilha de informação. Depois, a construção da base de dados, porque recolhe-se informação de várias fontes, de vários formatos, e depois é necessário, então, começar a tratar a construção da base de dados, identificando o objetivo, o que é que se pretende, os indicadores, os critérios temporais, os valores, as dimensões, e a classificação da informação, o que nos passa aqui já se calhar para a terceira etapa do processamento da informação. E o que é o processamento da informação? Passa pela normalização dos termos, das palavras, a identificação dos formatos, se é textual, numérico, dentro dos numéricos, se são valores, se são percentagens, a identificação cá está das variáveis e dos atributos, a uniformização de palavras, uniformizando tudo para o singular ou para o plural, conforme a decisão, a remoção de palavras que não tenham um significado cognitivo relevante, não é? Os pronomes, os artigos, eu, os des, não têm significado, portanto removem-se. Depois, com o objetivo final da difusão dos resultados, que depois o Carlos, o Pedro irá falar. E, em concreto, então, passando ao processamento da informação, em mais detalhe, é feita uma análise à natureza e aos atributos da amostra, da informação que temos, e neste caso verificou-se que era constituída em linguagem natural e, tanto com valores numéricos, com informação textual, que era necessário trabalhar. Aqui também uma ligeira abordagem à eliminação de dados, que não é toda a minha área, mas para também perceberem, depois de uma primeira organização, de um pré-processamento da informação, é necessário então construir um novo modelo de dados, porque a informação já existe lá. O que é que nós queremos fazer? Queremos estabelecer novas relações, queremos desconstruir a informação da origem, estabelecer novas ligações para gerar conhecimento e outras perspectivas, outra dimensão. E então o processo de construção de uma nova ontologia, que é um modelo de dados, em que a base de dados é analisada na procura de tendências e padrões. E isto chama-se aprendizagem indutiva, que pode ser supervisionada através de uma classificação ou não supervisionada através de clustering, feito automaticamente. Os algoritmos de clustering agrupam um conjunto de informação em subconjuntos com características comuns entre si e marcadamente diferentes dos outros subconjuntos, isto quando é feito de forma automática. A classificação apresenta uma estrutura mais informativa e mais clara. No entanto, também poderá ter algumas desvantagens, como ser mais demorada, por exemplo, mas depois tudo isso depende do contexto da construção do modelo de dados. E aqui, só em forma de esquema, a aplicação da aprendizagem indutiva à base de dados, que no caso do Observatório das Indústrias Criativas, na primeira fase foi feita, optou-se pela classificação manual, através de um vocabulário controlado. As relações hierárquicas da informação foram expressas numa classificação hierárquica, porque depois, como podem ver quando acederem ao observatório, vão ter a informação macro, não é? Sobre as áreas, depois sobre os indicadores a um nível micro, ou sobre as áreas em que temos informação sobre Portugal, ou depois sobre as regiões. E a interligação da informação, sempre em mente de ser legível por máquinas. E aqui, então, agora assim umas pequenas conclusões, que observar a realidade através da informação significa, na realidade, usar observatórios sociais, neste caso, que têm um papel fundamental na comunicação pública dos governos com os seus cidadãos,
pois através da informação caracterizam a realidade, uma determinada realidade, um determinado contexto, uma determinada questão e potenciam a ligação do conhecimento à tomada de decisão, à cidadania participativa, à definição de políticas e, por sua vez, a gestão de informação possibilita a descoberta de novo conhecimento através da organização da informação, da construção de novas ligações, como falamos há bocadinho, a transformação da informação estatística em indicadores úteis. E também acho que muito importante nos dias de hoje o facto da information accountability, que é que significa que, de facto, é informação fidedigna, é confiável e são dados a partir dos quais podemos ver, podemos analisar, tirar as nossas conclusões de uma forma segura. Tenho então aqui algumas referências, depois se tiverem interesse. Obrigada.